Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amados, amadas, vamos continuar, não há tempo a perder e vamos destrinchar o Apocalipse. Vamos todos juntar ideias e ver à luz o que nos revela. Este é um mar de revelações, o Apocalipse. Não sei se é para todos, para mim tem sido um mar de revelações. E é assim, vamos entrar numa parte assim, todos devem refletir bastante. Vamos lá, então. Julgamento da grande prostituta. Julgamento da grande prostituta. Quem será a grande prostituta? Será a casa do diabo? Será a casa de toda a mentira e falsidade e engano? A casa dos escravizadores da humanidade? Grande prostituta, que não... Está tudo ligado às prostitutas. Vão acabar as prostitutas com tudo mal. Julgamento da grande prostituta, 17, 1 a 19 e 10. A primeira pergunta a fazer é esta: por que é que o autor nos apresenta uma longa narrativa em prosa, 17, 1 a 18, e outra em poética de liturgia de lamentação, 18, 1 a 24, e de liturgia de vitória, 19, 1 a 10, sobre a mesma realidade da besta que já apresentara em 13, 1 a 18, trata-se realmente da bestas, agora com o nome de prostituta. Já sabemos que o autor é fértil em imagens, desenvolvimentos e desdobramentos cênicos. As bestas vestem-se de prostituta como expressão de porné bíblica, isto é, da prostituição política, social e religiosa, continuamente encenada pelos profetas das Escrituras hebraicas. Só agora, depois dos castigos divinos, o autor se sente à vontade para apresentar esta mulher prostituta, cidade de todos os males. Cidade de todos os males. Cidade e reino de todos os males. Até aqui o autor apresentou o juízo contra o dragão e as bestas, e agora concentra toda a atenção na sentença contra a grande prostituta que habita na orla dos mares, 17, 1. Não se trata de mares em sentido geográfico, porque logo a seguir apresenta a prostituta num deserto, montada numa besta cor de escarlate, coberta de nomes blasfemos e com 7 cabeças e 10 chifres, 17.3. Um pouco mais adiante confirma esta situação. As águas que vês, junto das quais reside a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, 17.15. Não é, portanto, uma mulher individual, mas uma mulher cidade e mulher império, porque com ela se prostituíram os reis da terra e os habitantes do mundo embriagaram-se com o vinho da sua prostituição. 17.2. Desta forma, a prostituta tem reis, povos e nações como vassalos. Todos lhes estão sujeitos e os habitantes do mundo embriagam-se com o vinho da sua prostituição. Continuando
a mostrar as suas características em leitura simples, esta mulher está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Não há dúvida que só pode ser Roma e o Império Romano. Mesmo assim, o autor volta a mencionar a retórica gnómica, em que o mistério se mistura com a inteligência da decifração da realidade. Aqui é preciso inteligência e sabedoria. As 7 cabeças são as 7 colinas onde a mulher está sentada. Os 7 reis, 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou, mas quando chegar durará pouco tempo. 17:9. O autor já nos tinha chamado a atenção para a retórica gnómica em 13 e 18. De uma maneira geral, todos os comentadores concluem que as 7 colinas onde a mulher está sentada simbolizam as 7 colinas de Roma e os 7 reis e 7 imperadores de Roma, ou, por causa do símbolo do número, todos os imperadores. Finalmente, em 17 e 18, o número é ainda mais claro. A mulher que vês é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. No capítulo 18, em poética hebraica, descreve-se a queda da cidade, também chamada Babilônia, num ritmo impressionante de litania litúrgica de lamentação. Caiu, Babilônia, a grande. 18:1. O povo sai desta cidade para não seres cúmplice do seu crime. Meu povo, sai desta cidade para não seres cúmplice do seu crime, adulteração da lei de Deus, etc, etc. A poderosa nem vítima dos seus castigos. Meu povo, sai desta cidade para não seres cúmplice do seu crime, nem vítima dos seus castigos. 18:4. Ai da grande cidade, ai da Babilônia, a grande, poderosa cidade. 18:10. Quem é semelhante à grande cidade? 18:18. Ai, ai da grande cidade, cuja opulência enriqueceu todos, os que têm barcos nos mares. 18:19. Assim, com o mesmo ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade. 18:21. No capítulo 19, 1-4, a litania da lamentação transformou-se em litania de triunfo com cântico de aleluia proferido por uma multidão imensa. Aleluia, a vitória, a glória, o poder pertencem ao nosso Deus, porque Ele julga com verdade e com justiça, porque Ele condenou a grande prostituta, a que corrompia a terra com a sua devassidão, e lhe pediu contas do sangue dos seus servos. Amém. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes caíram por terra em adoração a Deus, que está sentado no trono, e diziam: Amém, aleluia. Amém, aleluia, amém, aleluia. Santíssimo, santíssimo, santíssimo é o nome do Pai Nosso que está no céu. Santíssimo, santíssimo, santíssimo é o nome do Pai Nosso que está no céu. Santíssimo, santíssimo, santíssimo é o nome do Pai Nosso que está no céu. Santíssimo, santíssimo, santíssimo é o nome do Pai Nosso que está no céu. Em nome do seu muito amado Filho Yeshua Mashiach, Jesus Cristo de Nazaré, em nome de todo nosso ser amor, filhos de Deus na terra e filhas. Amém. Com este triunfo divino sobre a prostituta, o nosso vidente e autor pode concluir que finalmente chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. Conforme a voz de uma imensa multidão,
como se fora a voz de águas caudalosas ou ribombar de grandes trovões. Aleluia, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, começou o seu reinado. Alegremo-nos, rejubilemos, demos-lhe glória, porque chegou o momento das núpcias do Cordeiro. A sua esposa já está ataviada. 19, 6 a 8. Amém. Depois deste recorrido que situa o significante no seu real significado textual, Roma e o Império Romano, voltemos atrás para vermos alguns outros dados significantes sobre esta prostituta. O primeiro consiste na família identificadora da prostituta e da besta. Embora não exista uma identificação entre a besta e a prostituta, existe uma dependência familiar. Vou explicar-te o sentido misterioso da mulher e da besta de 7 cabeças e 10 chifres, que a transporta. 17.7. A prostituta é transportada pela mulher besta. A família semântica é a mesma. O segundo consiste na identificação da prostituta com Babilónia em todo o capítulo 18, de 1 a 24. Caiu a Babilónia a grande, 18.2. Ai da Babilónia a grande, a poderosa cidade, 18.10. Assim, com o mesmo ímpeto, será lançada a Babilónia a grande cidade, 18.21. O terceiro consiste na riqueza dos comerciantes e dos marinheiros que com ela negociam. Choram também por ela e se lamentarão os comerciantes da terra, porque ninguém mais comprará as suas mercadorias. 18.11. Opus Dei. Ai! E os comerciantes dela tinham enriquecido com este comércio, ficarão à distância. Maçonaria. Ai! Com medo do tormento dela. 18.15. Porque os teus comerciantes eram os magnates da terra. 18.23. E também todos os pilotos de barcos e quantos navegavam de um lado para o outro, todos os marinheiros e quantos vivem do trabalho do mar, detiveram-se à distância. 18.17. Ai, ai da grande cidade, cuja opulência enriqueceu todos, os que têm barcos nos mares. 1.19. O quarto consiste na ação martirial contra os cristãos. Vi ainda a mulher, estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Ai, como a grande prostituta domina os senhores dos mares, dos barcos que transportam alimentação e outro bem de precisão. Ai, como eles vão cumprir as agendas certinho direitinho, porque quem as escreveu é quem os alimenta e riqueza dá e poder. Ai do povo que vem a fome, a agenda da fome, que os barcos vão ser destruídos. Será como na agricultura que vão subsidiar para os afundar? Na agricultura deram fundos para estufas fazer e cultivar, e depois pagaram para eliminar e para não trabalhar, não cultivar. Todo o princípio da agenda da fome, que só termina com a guerra e com o abatimento das embarcações, que vão ser subsidiadas ou transferidas para outras invenções. Ai, a astúcia do diabo! Se a inteligência de Deus não existisse, ai do povo da terra, ai da humanidade, coitada da humanidade. Amém. 17, 16, vamos lá.
O quarto consiste na ação martirial contra os cristãos. Vi ainda que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. 17:6. Ó céus, rejubilai pela sua ruína. E vós também, os santos, os apóstolos e os profetas, porque condenando a Deus fez-vos justiça. 18:20. Nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de quantos foram mortos sobre a terra. 18:24. Porque ela julga com verdade, porque ele julga com verdade. Jesus Cristo julga com verdade o juiz de juízes e com justiça, porque ele condenou a grande prostituta e a que corrompia a terra com a sua devassidão e lhe pediu contas do sangue dos seus servos. 19:2. Amém. O quinto consiste nas abominações e prostituições da sua religião imperial. Tinha na mão uma taça de ouro cheia das abominações e das imundícias da sua prostituição. 17:4. Na sua fronte estava escrito um nome misterioso: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. 17:5. Porque o vinho da sua luxúria se embriagaram todas as nações, prostituíram-se com ela os reis da terra. 18:3. Choraram por ela e bateram no peito os reis da terra, os que tomaram parte na sua prostituição e na sua luxúria. 18:9. Os que fazem cumprir as suas agendas. Oh, que desejar morrer e a morte não lhe desencontrar, traidores da vossa semelhança, que mameis à custa do engano dos vossos semelhantes e do... Ai, 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 como a terra nunca viu nem vai ver. O quinto consiste nas abominações e prostituições da sua religião imperial. Tinha na mão uma taça de ouro cheia das abominações e das imundícias das suas prostituição. 18:7. Ai, crianças que desavingadas. Ai, todos que desavingados. Está tudo escrito, meus amados, oprimidos, escravizados e desavingados todos. Se a lei dos homens não cumpre, não atua, não é fiável, é corrompida como corromperam a lei de Deus. Regozijai-vos, louvai e glorifiquei ao Pai, que Ele vai se vingar de tudo e de todos, e o seu Filho também. Amém. Porque do vinho da luxúria se embriagaram todas as nações, prostituíram-se com ela os reis da terra. 18:3. Que cumprem as agendas, entregam as almas do povo ao diabo. Cada um que morreu sem se arrepender. Chorarão por ela e baterão no peito os reis da terra, os que tomaram parte na sua prostituição, na sua luxúria. 18:9. Cumpriram as agendas, estão a cumprir. A que corrompia a terra com a sua devassidão. 19:2. O sexto consiste na apresentação luxuosa da prostituta. Fome no mundo. Porquê? Senão pela mentira dos escravizadores, enganadores e dos seus cúmplices, das famílias que os protegem, os antigos regidores
das terras, dos ditadores. E na nova era, os disfarçadores dos seus palácios luxuosos, festas privadas, de combinação. Ai! O sexto consiste na apresentação luxuosa da prostituta. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, coberta de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, 17,4. E os povos de onde elas vieram, essas pérolas, esses ouros e essas coisas, a passar fome. Como é que é possível? Ai! E com o seu luxo despodurado, enriqueceram-se os comerciantes do mundo, das seitas, das suas seitas, tráfico de influências. Quantas vezes vais desejar nunca ter comido um centavo e ter suado como o justo e o humilde, que não deve, não teme. Ai, vai ver que vais correr e a morte procurar. Ai, era tudo mar de rosas, filhos e filhas do diabo, não era? Pois era. E Deus não existe. Foi um fracasso na cruz, foi. Jesus avisou: fugei deles, dela, para não ser tidos como eles, como ela, senão eles ter o mesmo destino. Amém. É assim que está escrito. Cada um que use o seu livre-arbítrio. A brincadeira acabou para todos, meus amados, minhas amadas, irmãos e irmãs, à semelhança de Cristo, nosso Criador e Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, teus filhos, juiz dos juízes. Amém. Vamos continuar, que está interessante. O sexto consiste, vou repetir, o sexto consiste na luxuosa da prostituta, a mulher que estava vestida de púrpura e escarlate, coberta de ouro e de pedras preciosas, aqueles cruz da idolatria, e de pérolas, 17,4, e com o seu luxo despodurado enriqueceram os comerciantes do mundo, na mesma medida em que ela gozou da glória e do luxo, 18,7, ai da grande cidade, ai que se vestia de linho, de púrpura e escarlate, de que se vestia de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, 18,6. O sétimo consiste na lei de Talião contra a prostituta. Vou mostrar-te a sentença contra a grande prostituta, 17,1. Pagai-lhe com a mesma moeda, retribuí-lhe o dobro do que ela fez. Da taça que ela deu a beber aos outros, dai-lhe a beber o dobro, na mesma medida em que ela gozou da glória e do luxo, e outros a morrer à fome. Ai, sejam o seu tormento e luto, 18, 6 a 7. Ó céus, rejubilai pela sua ruína, e vós também, os santos, os apóstolos e os profetas, porque, condenando-a, Deus fez-vos justiça. 18:20. Porque Ele, Deus, julga com verdade e com justiça. Porque Ele condenou a grande prostituta. 19:2. Amém. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, vi 4 cavaleiros, um tinha um arco, a outro foi dado o poder de retirar a paz, o terceiro tinha uma balança e o quarto era a morte. Podíamos ainda apresentar outros temas menores, mas pensamos que estes
7 são suficientes para nos apercebermos da riqueza multiforme, tanto pela forma literária como pelos motivos históricos e culturais com que o autor descreve a prostituta. O autor conhece o mito literário da mulher enganadora e sedutora que cavalga animais ferozes e conhece, sobretudo, a imagem da mulher, símbolo de Israel, que é infiel ao seu esposo, Deus. Os versos, ver os 2, Ezequiel 16, 22, 23, vivendo em prostituição permanente, aplica a Roma e seu império. Esta mulher vai ser castigada e desaparecer para espanto de todos quantos confiavam nela. Reis, comerciantes, sacerdotes, marinheiros, nações e povos, ela julgava-se invencível e imune a tudo e a todos, sentada no seu trono de glória. 18:7. Estou sentada no trono como rainha, não sou viúva e jamais conhecerei o luto, mas desaparecerá como que por encanto. O capítulo 17 narra a figura política misteriosa e inimiga dos cristãos da prostituta. O capítulo 18, em poética de lamentação, apresenta a já desaparecida, para espanto de todos quantos nela confiavam e júbilo dos cristãos perseguidos. O capítulo 19, de 1 a 10, continua o mesmo ritmo poético, mas em forma de litania litúrgica de vitória. Litania litúrgica de vitória, preparando deste modo as bodas do Cordeiro. O vencedor final é sempre Deus e o seu Cordeiro, para bem dos santos, apóstolos e profetas, todos os inscritos no livro da vida, ver 17:8, a história humana da maldade consubstanciada na figura da prostituta vai acabar. Os desígnios de Deus, sua justiça e seus decretos vão realizar-se. Amém. Amém e amém. Amém. A figura da prostituta aparece, como vimos nos 3 capítulos 17, 19 e 10. Ora em prosa, ora em poética de lamento e de vitória. O autor não é parco nas imagens sobre o luxo, orgulho, vaidade, sedução, imperialismo político, comercial, religioso da prostituta. Não admira, então, que o véu de mistério apocalíptico cubra esta personagem, tanto na parte política como comercial e religiosa. As imagens falam por si, mas suscitam naturalmente interrogações históricas e religiosas. O trabalho dos exegetas e historiadores consiste em descobrir este véu de que cobre a prostituta de mistério apocalíptico. Muitos comentadores acentuam o aspecto do luxo e da riqueza por causa do lamento dos comerciantes, pilotos e marinheiros. Este aspecto é importante na medida em que a prostituta apresenta não apenas Roma e o seu império, que vivia luxuosa e ricamente à custa do suor e sangue dos escravos e do povo da gleba, mas também de todos os impérios injustos e corruptos. Ver Isaías 13, 14, 5 a 23, Jeremias 50, 51, a afirmação de 17:2, com ela se prostituíram os reis da terra e os habitantes do mundo embriagaram-se com o vinho da sua prostituição.
não visa apenas Roma e reis vassalos, mas todos quantos se embriagam nas seduções do mundo enganador. O símbolo desta embriaguez e prostituição e a taça enganadora por onde se bebe toda a maldade e iniquidade, a deusa Roma, da Pax Romana, cantada, admira, venerada, adulada, caída do céu dos deuses, vestida de escarlate e coberta de nomes blasfemos, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. 17:5. Desapareceu como um balão furado, mas substituem outros problemas a exigirem uma explicação histórica. E entre eles, esta afirmação do anjo hermeneuta ao vidente: a besta que vistes era, mas já não é. Vai subir do abismo, mas caminha para a perdição. E vão espantar-se os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ao verem que a besta era, já não é, mas voltará de novo. 17:8. A maneira do autor apresentar a besta por 3 vezes, 2 no verso 8 e 1 no verso 11, era, já não é, volta a ser, indica que tem em vista uma pessoa conhecida, embora sombreada de mistério. Tanto mais em que em 17:5 o autor escreve literalmente: na sua fronte estava escrito o nome mistério Babilônia a Grande. Os comentadores costumam dizer que o autor refere a lenda do Neros Redivivus, que havia de aparecer como o nosso Dom Sebastião em dia de nevoeiro. A diferença consiste no facto de Nero reaparecer num outro imperador louco à maneira de Nero, para o mal e não para o bem. Esta apresentação condiz com 13:3. Uma das suas cabeças, ferida de morte, mas a ferida mortal tinha sido curada, e, maravilhados, todos os habitantes da terra foram atrás da besta. No entanto, se esta besta vem do abismo, será destruída por Deus como todo o mal personificado que vem do abismo. 9:1-11. Só Deus é, tudo o mais era, mas já não é, embora possa voltar de novo. Quem está com Deus está com o ser. Quem está contra ele não tem os seus nomes escritos no livro da vida. É verdade. Este enigma histórico continua a ser descrito em 19, de 9 a 13. Aqui é preciso inteligência e sabedoria. As 7 cabeças são as 7 colinas onde a mulher está sentada. Os 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, mas, quando chegar, durará pouco tempo. Quanto à besta, que era e que já não é, ela mesma representa um 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que vês são 10 reis, os quais não receberam ainda o poder de reinar, mas receberão tal poder por um instante, juntamente com a besta. A intenção do autor é dar a entender aos seus leitores e ao grupo dos seus cristãos apocalípticos que desconhecemos que o mal do Império Romano, com os seus imperadores e reis vassalos, vai continuar. Acreditar em Deus e no seu Cordeiro não significa que a história se transforma de um dia para o outro, como que por um ato de magia.
A história continua, mas é Deus quem tem a última palavra. O subsistente, o que é, e não o Império Romano, e o facto do autor falar de 5 reis que já passaram, de um sexto, agora existente, de um sétimo que ainda não chegou, que durará pouco tempo, e, finalmente, de um oitavo, que representa a besta e que caminha para a perdição. Renova este mistério apocalíptico da história o autor, e o seu grupo acredita numa libertação divina muito em breve, sem, contudo, apresentar o como ou o quando. Mistérios de Deus. Às vezes comovo-me com estas interpretações. Os comentadores procuram encontrar na história dos imperadores romanos uma solução para este enigma apocalíptico dos 8 reis imperadores. Se tivermos em vista que o autor escreve nos finais do século I, isto é, em tempos de Dominicano, 81-96, que desencadeou uma perseguição aos cristãos, seria este o 8º rei imperador. No entanto, desde César a Dominicano temos 12 reis imperadores. Mas o autor tanto pode começar por César, por Nero, 50-68 d.C., como por qualquer outro imperador. Ao autor não lhe interessa apresentar uma biografia, mas, por mais breve que seja, dos imperadores, mas apenas sinais apocalípticos sob a predição destes reis, feitos com a besta, inimigos do Cordeiro, todos provêm do abismo e regressarão ao abismo. O Cordeiro vencê-los-á porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e é com ele que estarão os chamados, os escolhidos, os fiéis. 17-14. Tudo passa, menos Deus e o seu Cordeiro. Paulo de Tarso, como vimos, esperava um fim iminente da história humana. Outro tanto os cristãos das primeiras comunidades e, da mesma maneira, o autor do Apocalipse e de sua comunidade. Mas nunca apresentam este fim com dados cronológicos. A escatologia histórica e cronologia transforma-se em escatologia realizada. Se o autor do Apocalipse escreve nos finais do século I, tinha uma experiência de fé sobre o falhanço histórico de presumíveis pregações proféticas anteriores. Versos 2 PD 3 deve ser Paulo de Tarso, que eu não sei. Não admira então que apresente Paulo de Tarso. Então que apresente o mistério da história à sua maneira. Neste mistério da história, o autor apocalíptico não foge ao jogo da política concreta internacional. O anjo hermeneuta disse-lhe ainda: as águas que vês, junto das quais reside a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que estás a ver e a besta odiarão a prostituta. Vão deixá-la desolada e nua, vão devorar a sua carne e destruí-la pelo fogo, pois Deus colocou nos seus corações que cumpram o seu conselho e, assim, tenham um único conselho, entregando à besta a realeza até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que vês é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. 17, 15, 18. O narrador reconhece a política do império e espera
que os reis vassalos de Roma, mais tarde ou mais cedo, se revoltem contra ela, como aconteceu em todos os impérios da história e o Antigo Testamento testemunha em narrativas memoráveis. Estes reis que antes se prostituíam com a prostituta, 17.2, e dela recebiam toda a riqueza, partos, germanos, orientais, versos 9, 13, 16, 12, lutam agora contra ela, unindo-se à besta. A besta e os reis chegam a um acordo comum. A palavra grega gnome, que significa conselho, intenção, acordo, aparece uma vez no verso 13 e duas vezes no verso 17. Também com o reforço determinativo da unidade, mia gnomen, é só pleno, acordo, conselho, entre os reis e a besta contra a prostituta. Os amigos de ontem tornam-se os inimigos de hoje, ao repararem que a grande prostituta, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, já nada pode, também ela acabou por ter pés de barro. O amor apaixonado era pura prostituição transformado agora em ódio e de destruição. O casamento do mal originante da besta, o casamento do mal originante da besta com a prostituta, que resultou no poder universal da prostituta com as alianças de todos os reis, tornados seus vassalos, seus testas de ferro, acabou em divórcio dos reis e da besta contra a prostituta. A grande cidade, que tudo compra, decide, esmaga e suga, torna-se no Apocalipse a grande metáfora de todas as cidades-império que pensam que, sem Deus, tudo podem contra o mesmo Deus e seu Cordeiro. É a Babel, Gênesis 11, do antigamente. De hoje e de sempre, odiada e amada, Babilônia, a grande mãe dos prostitutos. Aqui até diz, Babilônia, a mãe dos prostitutos. Realmente tem mais lógica. Prostitutos. Pornon, no masculino, e das abominações da terra, 17.5. Os filhos cometem o matricídio daquela que pensavam ser a sua mãe invencível. O texto é realmente terrível. Os 10 chifres, 10 reis, que estás a ver, e a besta odiarão a prostituta. Vão deixá-la num deserto e nua. Vão devorar a sua carne e destruí-la pelo fogo. 17:16. Não foi Deus que assim operou, mas os filhos por ela prostituídos. Sic transit gloriam mundi. A aldeia global em que vivemos de lutas comerciais selvagens será um espelho desta aldeia global da antiga Roma na visão do nosso Apocalipse. No capítulo 18, como vimos, o autor deixa a prosa e passa à poética hebraica. Trata-se de uma grande lamentação com 3 tempos bem definidos. No primeiro, 18, de 2 a 8, o anjo celestial descia do céu com grande autoridade e anuncia a queda da Babilônia. Caiu a Babilônia grande, tornou-se antro de demónios, guarida de todos os espíritos imundos, guarida de todas as aves imundas, guarida de todos os animais imundos e repelentes, porque do vinho da sua luxúria se embriagaram todas as nações, prostituíram-se com ela os reis da terra, e com o seu luxo despudorado
enriqueceram os comerciantes do mundo, as seitas formaram e todos controlaram e continuam a controlar, e agora até os que a matarem, selecionarem e fondarem, etc. Olha, agendas satânicas e diabólicas. A esta voz do anjo juntam-se agora uma outra voz também do céu a proclamar: meu povo, sai desta cidade, para não seres cúmplice do seu crime, nem vítima dos seus castigos, porque até ao céu se acumularam os seus pecados. Deus recordou-se dos seus crimes. Paguei-lhe com a mesma moeda. Retribuí-lhe o dobro do que ela fez. Da taça que ela deu a beber aos outros, dai-lhe a beber o dobro. Na mesma medida que ela gozou da glória e do luxo, assim seja o seu tormento e luto. Pois no seu coração dizia: estou sentada no trono como rainha, não sou viúva e jamais conhecerei o luto. Por isso, num só dia cairão sobre ela os flagelos que ela merecia. Morte, luto, fome, e o fogo a destruirá, porque poderoso é o Senhor Deus que julga. Amém. Depois desta liturgia litânica celestial, segue-se uma liturgia de lamentação terrestre com a apresentação dos três principais figurantes, os reis, versos 9 e 10, os comerciantes, versos 11 e 17, e os marinheiros, versos 17 e 19. A reis chorarão por ela e baterão no peito, os reis da terra, os que tomaram parte na sua prostituição e na sua luxúria, quando virem o fumo do braseiro da cidade, ficarão à distância do seu tormento e dirão: ai da grande Babilônia, da grande cidade! Ai da grande Babilônia, a grande, a poderosa cidade! Bastou um momento para o teu castigo, grande enganadora. Está próximo o teu dia. Comerciantes chorarão também por ela e se lamentarão os comerciantes da terra, porque mais ninguém comprará as suas mercadorias, as suas Fátimas, as suas aberrações de idolatria, que são milheiros para enganar o Zé Povinho e lhe sacar o tostão do seu suor. Trabalharão, escravidão. Chorarão também por ela e se lamentarão os comerciantes da terra, porque ninguém mais comprará as suas mercadorias. Ninguém mais se vai deixar enganar. Os objetos de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas, de linho, de púrpura e de seda e de escarlate, toda a espécie de madeiras, de sândalo, de objetos de marfim e de madeiras preciosas, de bronze, de ferro, de mármore, canela, cravo, especiarias, perfumes, incenso, vinhos, azeite, flor da farinha de trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e prisioneiros, e os frutos que tão ardentemente apetecias se afastaram de ti. Tudo o que é opulência e esplendor se perdeu para ti e nunca mais se encontrarão em ti.
Oh, prostituta, e os comerciantes que ela tinha enriquecido com este comércio ficaram à distância com medo do tormento dela, chorando e batendo no peito, dirão: ai da grande cidade, ai da que se vestia de linho, de púrpura e de escarlate, da que se revestia de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque bastou um momento para devastar tão grande riqueza. Os marinheiros e também todos os pilotos de barcos e quantos navegavam de um lado para o outro, todos os marinheiros e quantos vivem do trabalho do mar, detiveram-se à distância e ao ver o fumo que subia da cidade gritavam dizendo: quem é semelhante à grande cidade? E ditando pó sobre as próprias cabeças, choravam em altos gritos e a baterem no peito diziam: ai, ai da grande cidade, cuja opulência enriquecia todos. Os que têm barcos nos mares, bastou um momento para ficar devastada. Depois da liturgia de lamentação dos reis, comerciantes e marinheiros, pronuncia cá na terra, passa-se novamente a liturgia celestial, 18 de 19, 10, com vários andamentos consoante os protagonistas intervenientes, o convite à alegria celestial pela derrota da prostituta Babilónia, 18-20, o castigo divino e respectivas consequências na terra pela falta de alegria, 18, 21, 24. A multidão celestial e o seu canto de aleluia, 19, 1 a 3, o canto dos seus celestiais, 19, 4 a 5, novamente o canto da multidão celestial, 19, 6 a 8, conclusão de diálogo entre o anjo e o profeta, 19, de 9 a 10. Convite: ó céus, rejubilai pela sua ruína. E vós também, os santos apóstolos e os profetas, porque condenando a Deus fez-vos justiça, castigo divino. Depois o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma mó de moinho e lançou ao mar, dizendo: assim, com o mesmo ímpeto, será lançada a Babilónia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. A melodia das citaras e dos músicos, das flautas e das trombetas nunca mais se ouvirão dentro de ti. Não mais se encontrará em ti nenhum artista de qualquer arte que seja. Não mais se ouvirá em ti o ruído da mó. As luzes, a luz da lâmpada, nunca mais brilhará dentro de ti. E as vozes do moinho, do noivo, e as vozes do noivo e da noiva nunca mais se ouvirão dentro de ti, porque os teus comerciantes eram os magnates da terra, e com os teus feitiços ludibriastes todas as nações. E porque nela, em ti, foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de quantos foram assassinados sobre a terra, não te safas. Fuja dela, pô meu. Canto universal, grande aleluia. A multidão. Depois disso, ouvi no céu algo que parecia um alarido de uma multidão imensa que dizia: aleluia, aleluia, aleluia. A vitória, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus,
porque ele julga com verdade e com justiça, porque ele condenou a grande prostituta, a que corrompia a terra com a sua devassidão, e lhe pediu contas do sangue dos seus servos. E diziam ainda, aleluia, o fumo do incêndio da cidade subirá pelos séculos dos séculos. Seres celestes, os 24 anciãos e os 4 seres viventes caíram por terra em adoração a Deus que está sentado no trono e diziam: Amém, aleluia. E saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, que reverenciais pequenos e grandes. Multidão, ouvi ainda algo semelhante ao alarido de uma grande multidão, ou ao rumor das águas do mar, ou ainda ao ribombar de grandes trovões. E dizia: Aleluia, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, começou o seu reinado. Alegremo-nos, rejubilemos, demo-lhe glória, porque chegou o momento das núpcias do Cordeiro, a sua esposa já está ataviada. Ele ofereceu-lhe um vestido de linho resplandecente e puro, pois o linho representa as boas ações dos santos. Conclusão. Depois disse-me: escreve, felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras do próprio Deus. E eu caí a seus pés para o adorar, mas ele repreendeu-me. Uma besta subia da terra e tinha chifres como de um cordeiro. Falava como um dragão. Do santuário saiu um anjo que gritava: chegou o tempo de ceifar. Atenção, isso não. Eu sou teu companheiro e dos teus irmãos, que são testemunhas de Jesus. Adora a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Como já foi dito, o tema da prostituta abrange uma grande narrativa em prosa e poética hebraica. Os comentadores dissertam amplamente sobre a unidade literária entre os capítulos 17 e 18, 19 e 10. Já sabemos que o substantivo prostituta nunca aparece no capítulo 18, mas volta a aparecer no capítulo 19, 3 O capítulo 18 fala apenas da Babilónia, versos 2, 10, 21, que também aparece em 17:5. Se o centro da atração no capítulo 17 é a figura da besta e da prostituta, no capítulo 18 a da Babilónia e no capítulo 19, 1 a 10, novamente da prostituta. A verdade é que, como já expusemos, as três figuras a nível substantivo, mas sobretudo adjetival, coincidem a metáfora da grande cidade de 17, 18, 18, 4, 10, 16, 18, 19, 21. Ver também 19, 3. Obriga-nos a identificar a mesma realidade política dos capítulos 17, de 1 a 19 e 10. No entanto, na expressão de 18, 1 e 19, 1, depois disto, metatauta,
parece-me determinar tempos diferentes, de modo que podemos ler o capítulo 17, passar por cima do capítulo 18 e continuar no capítulo 19, sem perder a ordem interna. Desta maneira, o capítulo 18 forma uma unidade literária bem determinada, mas é por isso mesmo que devemos olhar a macronarrativa de 17, de 1 a 19 e 10, como unidade literária com os seus vários andamentos de estilo, porque é a função das figuras e das personagens que determina o estilo. A litania, a de tristeza ou lamentação pela queda da Babilónia, tem paralelos no Antigo Testamento, mas aqui recebe tonalidades especiais. Outro sinal importante para compreendermos o capítulo 18 é o substantivo vós, nos versos 2 e 4, conjuntamente com 19:1-5. De facto, o Apocalipse é um drama polissinfónico de vozes celestiais. Ver 5:2, 12, 6, 10, 14, 7, 9, 10, 3, 16, 1, 17, 21, 3. Em conclusão, devemos ler e compreender o capítulo 18 a partir da unidade literária de 17, de 1 a 19 e 10. A grande verdade parte do anjo que grita com voz forte: caiu, caiu Babilónia, a grande. Tornou-se antro de demónios, guarida de todos os espíritos imundos, de todas as aves imundas, de todos os animais imundos, porque do vinho da sua luxúria se embriagaram todas as nações, prostituíram-se com ela os reis da terra, choraram por ela e bateram no peito os reis da terra. Choraram também por ela e se lamentarão os comerciantes da terra, e também os pilotos de barco, todos os marinheiros, a esta lamentação na terra. Responde um hino celeste de alegria. Ó céus, rejubilai pela ruína. E vós também, os santos, apóstolos, profetas, porque condenando-a, Deus fez-vos justiça. Versos 20. Passamos a comentar os vários andamentos da litania, detendo-nos em alguns pormenores da mesma. Em 18:2, Babilónia torna-se antro de demónios e guarida de aves e animais impuros, como acontece na descrição de Isaías 13, 21, 22, ver Isaías 15, 3, 17, 2, 24, 1 a 12, 33, 8. Isaías escreve em 47, 1, 7 a 9, desce do teu trono, senta-te no pó, jovem cidade da Babilónia. Senta-te na terra, sem trono, capital dos caldeus. Tu dizias, serei a dominadora do mundo para sempre, e não refletiste. Não pensastes no que te poderia vir a acontecer. Agora, portanto, ouviste, ó voluptuosa, que reinavas confiante, e dizias a ti mesma, eu e mais ninguém nunca farei viúva, nunca perderei os meus filhos. Ambas as desgraças caíram de repente sobre ti num só dia. Vais ficar, ao mesmo tempo, sem filhos e viúva, apesar de todas as tuas bruxarias. Praticar na bruxaria. Nas guerras pratica-se bruxaria. Oh, manos. Quando o povo souber a verdade, o Zé Povinho já não vai querer fazer manguito. Vai querer correr e ferrá-los nas orelhas, no nariz, em todo lado. A razão desta desgraça, todo o efeito tem uma causa, reside no facto de os reis da terra se terem prostituído com ela e a todos enganar e escravizar e do que do povo se apoderar. Ai,
como a terra nunca viu nem vai ver. Vais desejar nunca teres recebido, Chico esperto, um tostão. E aqueles lugares que deste aos teus filhos, por autoridade do grau, da seita, do Bafomá e outros mais. Ai, e o que vais desejar nunca ter dado um emprego, um trabalho, nem ter deitado ninguém ao mundo. Aproveitador, Chico esperto. Ai, como a terra nunca ouviu. Quem são os que vão correr atrás da morte e não a vão encontrar? A razão desta desgraça, todo o efeito tem uma causa, reside no facto de os reis da terra se terem prostituído e unido a ela para cumprir as agendas e matar o povo, condenar o povo ao sofrimento, à doença, para engordar soros e gates e etc, etc. E quê? E agora, filhos e filhas do diabo? Se o diabo não vai fugir, sois vós, traidores da humanidade, que ides fugir. Vergonha da vossa imagem e semelhança. Só vós e as vossas famílias é que sois grandes e importantes, os deuses na terra. Ai, ides ficar com tudo. Ides ficar com tudo só para vós, queridas e queridos, que adorais a Satã, que adorais beijar a mão do papá. Ai, 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 ai. Vários comerciantes do mundo enriqueceram à custa do seu luxuoso despodurado que matava a fome a toda a gente e sobrava muito e eles ainda podiam dar aos filhos para estragar na mesma e para se corromper dignamente, eticamente e moralmente com as suas tendências. Será que o demónio também exige esse sacrifício? Arreia a calcinha, que agora é a minha vez. É? Mais adiante, estes reis, comerciantes e marinheiros lamentam a queda da Babilónia. Quando ela vir o rochedo que está preparado, que até vai levar no teu... porque lhes faltou a fonte da riqueza. Vai, ides comer dela. É o que ides ter para mamar. Acabou. Brincadeira. Game's over. Como diz o outro. No more fuck with me. Mais adiante, estes reis, comerciantes e marinheiros lamentam a queda da Babilónia porque lhes faltou a fonte da riqueza, deboche e vida fácil. Não se trata, pois, de uma lamentação sentida e amiga. Babilónia, a grande cidade, manipulou politicamente reis, povos e nações que a julgam eterna e benfeitora. É como as santas casas da misericórdia. Só o jogo que arruinou tanta família e continua a arruinar é de Deus, do jogo se aproveitar. Banqueiros, máfia, nota lavar e mais ainda escondido para o Bafomá e outros Bafomates, mamões e outros. E agora, lindas, lindo, ides mamar aonde? Quem é o juiz que ides comprar, ou o procurador? Quem é que ides mais enganar? Quem é que ides mais roubar e caluniar e rotular? Acabou-se o vosso tempo. Ides ter um pouco de tempo. O fim da história. Da história como a conheceis, da vossa grandeza. Deuses da terra.
senhores da terra, que decideis o destino de quem quereis, fazeis o que vos apeteceis, até o justo levais à cruz, e continuais a engordar, a estragar, a calcar e a matar, e a fazer que o bem na gana vos apetecer. Que lindos que vós sois, que lindos, bonitinhos, que vós não podeis ser tocados. Ui, que basta um toque, fiquei logo beliscados. Ai, que está a chegar a vossa hora. Vós conheceis o que andaste a semear e o que ides ter que começar a colher. Não adianta fazer batota. Esse tempo não vai permitir batota. Podeis correr e saltar e até a morte desejar, não é ides encontrar. Ides ter que colher tudo, às vezes que Deus entender, que o juiz dos juízes entender, pela ousadia, pela traição, pela sem-vergonhice, que esteja a mostrar à luz que muitos já haviam de ter saído dela, só não sei que vão ter que comer tudo, e ai da morte que lhes toque. A razão desta desgraça da humanidade, todo o efeito tem a mesma uma causa, reside no facto de os reis da terra se terem prostituído com ela e continuam, e agora querem a depopulação, a fome, a guerra e a depopulação, e vão conseguir. E aqueles que morressem se arrepender, entregar a sua vida a Cristo e pedir o selamento do Espírito Santo, vão ter o mesmo destino que ela e com estes reis. Todas as nações se terem embriagado no vinho da luxúria, de tal modo que os comerciantes do mundo enriqueceram à custa do seu luxo despodourado. Versos 3. Mais adiante, estes reis, comerciantes e marinheiros lamentam a queda da Babilônia, pois lhes faltou a fonte da riqueza, deboche e vida fácil. Claro. Não se trata, pois, de uma lamentação sentida e amiga. Babilônia, a grande cidade, manipulou politicamente reis, povos e nações que a julgam eterna e benfeitora. Perante esta situação, uma outra voz celestial íntima: meu povo, sai desta cidade, para não seres cúmplice no seu crime, nem vítima nos seus castigos. Versos 4. O infinito e misericordioso amor de Cristo. Perante esta situação, outra voz celestial íntima, o infinito e misericordioso amor de Cristo. Meu povo, sai desta cidade, para não seres cúmplice do seu crime, nem vítima dos seus castigos. Versos 4. Só conspurcaram a lei de Deus com o dedo. Que crime, amados! Que crime! Investiguei o que é desfazer uma coisa que o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai de Cristo, fez com o dedo conspurcar a lei. Oh, amados, quem não obedecer à sua lei, obedece à lei conspurcada pelo diabo. E quem obedecer à lei conspurcada pelo diabo, é o diabo que segue e obedece. Não é Cristo, nem a Deus. Existe a grande prostituta e as suas filhas. Quem são as suas filhas senão aquelas que obedecem à lei conspurcada para a grande prostituta?
por causa de todos os males da nossa escravidão, por causa de todas as doenças e tudo, por causa do ladrão que roubou tudo que era bom, que pertencia a todos. É como o Iraque e tudo, descobriram a cidade de Nínive, inventaram logo para invadir, matar o que foi preciso só para ninguém saber a verdade da maior biblioteca do mundo lá existente. Os tesouros que lá existiam. Eles usam o falso profeta como seu exército para enganar, matar e roubar. É isso o papel dos Estados Unidos nas suas mãos. Por isso é que está lá o cardeal jesuíta e aparece sempre a certificar-se ao lado do novo presidente. O Papa Negro. Eu também posso ser um Papa Negro, também visto negro, só não tenho cartola. Eu não escondo nada. Onde há a luz do meu Pai, meu Deus. Amém. Olá. E agora vamos continuar. Outro, que já está muito... Para ver se acabamos, vamos acabar nesta página. Porque isto, Jesus amado, eu tenho para aqui muita farinha. Mas vamos ver se vamos... Depois vai vir a vitória do Messias. Vamos ver até onde podemos ir. Outro tanto se diz em Isaías 48:20, sai da Babilônia, fugi da cidade. Jeremias 51:6, fugi do meio da Babilônia, salve cada um a sua vida. Versos 2, deixai-a, vamos cada um para a sua terra. Versos 45, sai do meio dela, ó povo meu, ó da minha terra natal que estás lá, foge enquanto podes. Os comentadores perguntam-se, no entanto, se esta fuga do povo cristão consiste apenas na perseguição inimiga da Babilônia a Roma, ou se pelo contrário, não haverá razões internas para tal fuga. A solução do problema encontra-se na história do povo cristão, ao tempo da redação do Apocalipse. Já sabemos que é um assunto muito discutido. Quem defende a tese a mais comum de que o autor escreve nos finais do século I, em tempos de Dominiciano, sabe que muitos cristãos se misturavam com os romanos. Os problemas levantados pelas 7 cartas ressurgem aqui. O autor aponta o dedo contra a igreja de Éfeso, 2:4, Esmirra, 2:14, Tira, 2:20, Laodiceia, 3:15. A babilonização não consiste apenas ad extra, isto é, no Império Romano, com a sua política universal de Pax Romana e de culto imperial, mas também ad intra, isto é, no interior das comunidades cristãs na Ásia Menor que começavam a romanizar-se ou babilonizar-se. Assim, pensa Arrington 56. W. J. Arrington, Revelation 11. E J. Nelson Craybill. Para este último autor, muitos cristãos por esta altura fariam parte de associações ou colegia de romanos, convivendo culturalmente com eles. A insistência em apresentar os comerciantes e os marinheiros nos versos 3, 11, 15, 17, 23 relaciona-se com este fundo cultural. Haveria cristãos, comerciantes e marinheiros que se juntavam aos colégia dos colegas amigos
e conviviam amigavelmente com eles, embora pagãos. É bem possível, o autor já o dissera nas cartas e repete-o agora: meu povo, sai desta cidade, isto é, desta babilonização cultural e religiosa. J. Nelson Carayville, Imperial Cult, página 114. Some Christians were in social groups where membership in a guild was possible or even likely, e Schluser, Fiorenza, in the Book of Revelation, Justice and Judgment, página 116, defende a tese de que os inimigos cristãos são os nicolaítas, que identifica como os entusiastas de Corinto, como grupo gnóstico, seriam uns iluminados e libertinos que se juntavam aos pagãos no culto imperial e na babilonização dos costumes. Mas é muito cedo para falarmos em gnósticos e muito precipitado para identificarmos os nicolaítas, balamitas e jezabelitas das 7 cartas. Apocalipse recebe uma claridade histórica e simbólica muito mais profunda. O mal não recai apenas na Roma divinizada, mas igualmente na romanização de parcelas de comunidades cristãs da Ásia Menor. Esta tese não impede que o autor olhe para os cristãos nesta babilonização geral do Império Romano, com um resto do verdadeiro povo de Deus, à maneira dos exilados judeus de outros tempos, em busca de um lugar ao sol que há de chegar brevemente. Assim se explica o castigo divino contra Roma, sem apelo nem agravo, à maneira da lei de talião judaica. Pagai-lhe com a mesma moeda, retribuí-lhe o dobro do que ela fez. Da taça que ela deu a beber aos outros, dai-lhe a beber o dobro. Verso 6. A Babilônia espalhou a morte, o luto e a fome. Versos 8. A lei do bumerangue intra-histórica cairá sobre ela, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Versos 8. Quem mata com a espada morrerá. Versos 20. O autor do Apocalipse, como já vimos noutros textos, persegue uma lei de talião interna à própria história. É o que acontece com os reis, os comerciantes e os marinheiros. Dependiam da babilonização do império, mas, ao pressentirem o desastre, afastam-se dele e lamentam-se. É uma lamentação ambígua, cobarde, fingida e hipócrita. Viveram e enriqueceram à custa da babilonização, sabendo, porém, que eram colonizados e escravizados na maneira da compra e venda comercial que enchia os bolsos da Roma deusa. Esta riqueza e luxo nada tem a ver com o sentido fraterno de uma riqueza justa, fruto de uma economia humanizada. É fruto do sangue dos escravos e dos trabalhadores da gleba. Apenas serve às classes exponenciais da sociedade. O autor nunca refere os camponeses, os humildes e os pobres na descrição pormenorizada dos bens de consumo, nos versos 12 e 13, citando todas as qualidades de objetos preciosos de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho, púrpura, seda, madeiras, marfim, bronze, ferro, mármore, canela, cravo, especiarias, cavalos, carros. Termina com os escravos e prisioneiros.
Os escravos e prisioneiros não passavam de mercadorias. A pornê ou prostituição do império é esta grande metáfora de força, poder, grandeza, divinização à custa do sangue dos escravos e prisioneiros. Por isso os céus rejubilam pela sua ruína. E da mesma maneira os santos, os apóstolos e os profetas. Versos 20. A litania dos reis, comerciantes, marinheiros, de lamentação hipócrita, junta-se à dos céus e a dos santos após os apóstolos e profetas. Os santos e os pecadores misturam-se na mesma litania, sem o autor distinga os sentimentos de uns e de outros. E no fim de tudo, no último versículo do capítulo, apresenta como critério final para tanto desastre o sangue dos profetas e dos santos e de quantos foram mortos sobre a terra. Não se trata apenas de sangue dos profetas e santos, mas igualmente de quantos foram mortos sobre a terra. Versos 24. Abortos, tudo vai entrar na conta. Alguma igreja de Deus, alguma religião de Cristo permitia um aborto? Eutanásia? Tendências do diabo? Acho que não. Tenho a certeza que não. Amém. Não se trata apenas de sangue dos profetas e santos, mas igualmente de quantos foram mortos sobre a terra. Versos 24. Pela fome de muitas coisas. Não se pode dizer melhor da pornografia sanguinária de pedófilos e outros, desta Babilónia, e vem-nos à memória as palavras de um soldado alemão na guerra nazi, que, meses antes da capitulação nazi, escrevia da França aos seus familiares: se vencermos, só venceremos graças à nossa malvadez. Estavam a trabalhar para o Hitler e para o Vaticano, malvadez. Na Igreja de Cristo não há malvadez. Há ajuda, há partilha, há fraternidade, há amor, há verdade, há justiça verdadeira. Não há malvadez, nem há engano. Ao estruturarmos a estrutura deste capítulo, concluímos que os últimos versículos 20 e 24 foram um andamento próprio, que classificamos de castigo. Um anjo poderoso levanta uma pedra do tamanho de uma mó de moinho e lançou-a no mar. Sem o dizer, o autor apresenta o anjo a comparar a metáfora enunciada. Assim, com o mesmo ímpeto, será lançada a Babilónia, a grande cidade. A melodia das citaras e dos músicos, das flautas e das trombetas, nunca mais se ouvirá dentro de ti. Nenhum artista de qualquer arte que seja, e as vozes do noivo e da noiva nunca mais se ouvirão dentro de ti. Nunca mais vais enganar nenhum servo de Deus, nenhuma ovelha de Cristo. Nunca mais e desenganar mais ninguém. E os loucos que se continuem a deixar enganar e a mão beijar, depois Deus vai-lhe mostrar a taça que ele irá derramar sobre ele. O autor, para a morte desejarem, imaginem. O autor não foge a descrever as belezas da vida. Não é nenhum misantropo ou misógino
Gosta das artes, da música, do encanto dos noivos, mas tudo desapareceu com o lançamento da pedra de Mó de moinho contra a Babilónia, de que a fez em pedaços. Sem justiça, fraternidade, economia participativa, não pode haver felicidade, ou se existe, é pura mentira e engano. Tudo que lá existe é mentira e engano. É tudo, e tudo termina no sangue dos profetas e dos santos e de quantos foram mortos sobre a terra. O autor tem realmente em vista o Império Romano e os mártires cristãos do seu tempo, mas, por extensão cultural, política e religiosa, podemos e devemos aplicar a metáfora a todas as injustiças, imperialismos de escravos e prisioneiros, economias corruptas. Será lícito falarmos do nazismo, maoísmo e stalinismo, imperialismo económico liberal e selvagem, embora colorido de democracia e direitos humanos? Será lícito falarmos do terceiro segredo de Fátima, com a metáfora do bispo vestido de branco, seja ele quem for, a subir a montanha do Calvário da história, rodeado de cadáveres à direita e à esquerda? Finalmente, no último andamento, 19 de 1 a 10, o autor termina este grande juízo contra a Babilónia com um cântico aleluiático. Aleluia, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Versos 1. Aleluia, o fumo do incêndio da cidade subirá pelos séculos dos séculos. Versos 3. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes diziam Amém, Aleluia. Versos 4. Aleluia, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso começou o seu reinado. Verso 6. É a única vez que o Novo Testamento que aparece a palavra Aleluia, comum nas liturgias dos judeus e dos cristãos. Significa Louvai Javé. A cadência aleluiática pronunciada 4 vezes é impressionante. Trata-se de um culto litúrgico celestial de ação de graças pela queda da Babilónia. Nos versos 1, 3 e 6 encontra-se Aleluia no início de hinos breves de louvor, cantos por um coro celestial. Tanto no versos 1 como no 6, o autor apresenta o sujeito da liturgia, uma multidão imensa. Nos versos 4, são os 24 anciãos e os 4 seres viventes. No verso 5, a expressão louvai Aineit, o nosso Deus, que a palavra Aineit, louvai o nosso Deus, que sai do trono, correspondendo aos 4 Aleluia enunciados. A causa de tanta alegria e festa litúrgica é apresentada de modo sincopado por ele, condenou a grande babilónica. Porque ele condenou a grande prostituta, pediu-lhe contas do sangue dos seus servos, verso 2, porque chegou o momento das núpcias do Cordeiro, verso 7. Seria um bom final do Apocalipse. A salvação chegou, finalmente, porém. Trata-se apenas da realização escatológica, teológica e não temporal, histórica e cronológica. Têm razão os autores que defendem a salvação do Apocalipse na linha da teologia já realizada, como acontece no quarto Evangelho. Os mártires no céu, os santos e os profetas na terra já triunfaram. O que se segue é o resultado desta liturgia terrestre, celeste e cósmica. Para qualquer leitor atento, este canto final, aleluiático, também devia terminar nos versos 7 e 8.
Alegremo-nos, rejubilemos, demos glória, porque chegou o momento das núpcias do Cordeiro, e a sua esposa já está ataviada. Ele ofereceu-lhe um vestido de linho resplandecente e puro. Mas o autor surpreende-nos a todo momento, porque não é um vidente apocalíptico puro. À maneira dos apocalipses intertestamentários, João, o vidente, tem responsabilidade doutrinais no círculo cristão que o envolve. Por isso, ao apresentar o linho resplandecente e puro da noiva, serve-se da imagem e passa a afirmar a necessidade cristã das boas obras dos santos representadas pelo linho. Versos 8. Deixa de ser vidente para ser pastor. O mesmo acontece com a observação logo a seguir sobre a adoração ao anjo, e eu caí a seus pés para o adorar, mas ele repreendeu-me. Atenção, isso não, eu sou o teu companheiro e teus irmãos, que são testemunhas de Jesus. Adora a Deus, pois dar testemunho de Jesus equivale ao espírito profético. Versos 10. O autor visa a falsa teologia de muitos cristãos que tinham pela hierarquia celeste um culto de adoração. Podemos compreender melhor esta situação se lermos atentamente. Se lermos atentamente CL 2, 18, 9. Não vou perder tempo. Não vos deixeis inferiorizar por quem quer que seja que se deleite com práticas de humanidade ou culto dos anjos. É gente que, dando toda a atenção às suas visões, em vão se gloria com a sua inteligência carnal e não se apoia naquele que é na cabeça, Jesus Cristo. Ver versos 8, 1, 16, Efésios 1, 21, 22, Hebreus 1, 4, 7, 14. E já está 1h37, ficamos por aqui e a seguir vamos iniciar a leitura, a vitória do Messias, 19, 11 a 21. Beijos e abraços, que o Espírito da luz, do infinito e misericordioso amor de Cristo vos abençoe e envie o Espírito Santo para vos purificar, santificar, selar, amar, proteger, guardar e ter paciência todos juntos, esperar, e quando o diabo nos tentar, pedir a armadura do Pai para nos revestir, para nos proteger. As tentações cada vez são maiores, amados. Tudo cada vez vai ser maior. O tempo, eles inventaram até os cronómetros para cronometrar o tempo. Eles estão a cronometrar o tempo. Eles sabem. Não sabem. Melhor do que todos. Beijos e abraços. Que Deus, Pai Altíssimo, Pai Nosso que está no céu, vos dê o que eu peço para mim e para os meus, para vós e para os vossos, amadas e amados de todas as nações da terra. Vamos continuar a orar por nós, por todos que precisam de ajuda, todos que estão a ser vítimas de mentiras e de profecias está tudo escrito. Está tudo escrito, amados. Só não percebe tudo o que está-se a passar e não sabe o que se vai passar a seguir. Quem não faz os trabalhos de casa, quem não pede a Deus visão, discernimento,
Quem não caminha no caminho estreito, quem caminhar no caminho estreito sabe tudo. Sabe o que vem aí a seguir, sabe o que se passa nos bastidores, sabe no tempo que corre, e depois sabe mais o que Deus lhe mostra, através do seu espírito, dos anjos, dos seus servos. As coisas estão tão simples, tão simples. E o diabo complicou tanto isto tudo, porque usou os traidores da nossa semelhança, aqueles que engordam, fazem o que lhes apetece. Nem se vê a luz a maior parte deles, andam sempre nas trevas, sempre. Vejo que os seus, quando na verdade via toda a luz, parece que entra uma varinha mágica e mistura tudo. Não pode ser, não pode ser. Até os ossos vão tremer quando vos souberes a verdade. Que as quatro paredes se escondem em tantos lados. E então aqueles que ainda por cima controlam os juízes, as leis, os procuradores, fazem o que lhes apetece. Não falta quem vá passar uma esponja e limpe e esconda, ou não pertencessem à mesma seita e não tivessem os olheiros e aquelas que perseguem os justos para tentar apanhar qualquer coisa para os condenar. Tendes o vosso lugar no lagar e de ser pisados como eles, elas e eles, que trabalhais para o diabo, e de ser pisados no lagar com eles. Podemos continuar a rir e a eles juntar, que depois alguém vai-vos mostrar o vosso lugar, mas primeiro é de escolher, e se a morte desejares, não é de se encontrar. Escolha tudo até o fim pela vossa altivez, deuses da terra. Vós é que sois os deuses da terra. Vós, Deus. Deus não existe. O seu filho não existe. Não morreu por vós na cruz. Quem foi? Foi o diabo. Quem vós serveis? Hipócritas. Cobras venenosas que vendeis a alma dos vossos povos, das vossas nações, com mais vacinações e outros erros e outras mentiras que engordam os comerciantes da terra. Vamos ficar por aqui. Beijos e abraços. E mais uma vez, game's over. A brincadeira acabou. Agora é tudo a sério até o fim. Cumpres o teu tempo certinho e não colocas a linha, senão já sabes, melhor que ninguém. Te repreendo, Satanás, seus demónios, seus filhos, seus discípulos, principados e potestades que operam na terra e nos ares, e envio ao tribunal celestial para o Pai Nosso que está no céu e todo o conselho celestial fazer justiça divina. Aqui, em toda a parte, para sempre, todo sempre, para a honra, glória, louvor e poder do Pai Nosso, o Altíssimo Criador, Todo-Poderoso, Grandioso eu sou, o seu amado Filho, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, que à cruz foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu onde se sentou à direita do Pai, e que agora todos vai julgar sem falhar. Todos, de todas as criações que viram o Filho de Deus a ser morto na cruz, o próprio Deus, estão todos prontos para fazer a vingança final contra todo o mal e todos que gostam do prazer do mal, que servem o mal
tudo aí não se vê, só vê quem Deus quer. É, para se alegrar, depois de tanto sofrimento, mas nunca abandonou os seus semelhantes, nunca os traiu. E abraços. Se caiu uma ou duas vezes na tentação, pediu perdão e arrependeu-se durante toda a vida e continua-se a arrepender. Era novo, não sabia e deixou-se ir. Mas Deus, a tempo, pôs a mão e resgatou. Não pertence a esse mundo. Eu vou-te mostrar quem és. E mostrou e vai continuar a mostrar até tudo acabar. Amém. E abraços, amigas e amigos de todas as nações da terra, irmãs e irmãos, vós que ainda não acordastes, Cristo, eu, todos temos fé que vós indes acordar a tempo de vos salvares. Para vos salvares é só reconheceres a verdade e aclamares. Ninguém chegou ao Pai senão através da verdade. E a verdade é uma. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, o Juiz de juízo, o tudo de tudo. É Jesus Cristo, o único Filho de Deus verdadeiro, o herdeiro de tudo, o Criador, por Ele e para Ele, tudo se consumou. Tchau, tchau, tchau.